100 anos é um marco histórico para esta direção que pegou, para todas as que estiveram anteriormente e, digamos, deixar algo feito para que se dê continuidade. Eu vejo por hoje que não é fácil, portanto eu imagino há 180 anos devia ser muito mais difícil. E eles nunca perderam a ambição de tentar que o clube fosse sobrevivendo, porque isto aqui só se faz só se anda para a frente com muito boa vontade. O que me surpreendeu foi a tenacidade que os arrifanenses tiveram. É uma data bonita, feita de resiliência e de sobrevivência. O Arrifanense significa muito, porque é o clube da minha terra, foi o clube onde eu comecei a jogar, onde eu cheguei a profissional, onde joguei na primeira divisão, quer dizer, proporcionou-me coisas lindíssimas. A mim diz-me tudo. Pronto, é o clube do meu coração, o clube que eu adoro, que deu-me a nível de desporto, deu-me tudo. O Arrifanense para mim diz-me muito, lá está, é a minha formação, eu servi muitos anos do Arrifanense, agora vou servir o Arrifanense de corpo e alma. Sofro com o Arrifanense e gostaria que ele, digamos, estivesse noutro patamar, porque é um clube histórico. Gostava de ver o Arrifanense, portanto, em termos futuros, portanto, a apanhar algo daquilo que já viveu. Havia bairrismo. E onde nós fôssemos, iam muitos adeptos atrás de nós, mesmo em casa, a casa já estava sempre bem e preenchida. Tenho saudades de vestir a camisola, os calções, as chuteiras e andar lá dentro. Isso eu tenho. Toda a gente envolvente que gosta do Arrifana, que está a sentir um sentimento de orgulho. Eu acho que as gentes da Arrifana têm esse sentimento de orgulho que o arrifanense parecia que estava adormecido. Em 100 anos de história, muitos rostos passaram pelo Clube Desportivo Arrifanense. A Sintonia Feirense conversou com alguns deles. Velhas glórias, antigos e atuais dirigentes, atletas, adeptos, pessoas que ao longo da sua história emprestaram o seu tempo a este clube de Arrifana. Nesta reportagem, recuamos no tempo para lembrar anos dourados, mas projetamos também o futuro de um clube que nasceu bairrista. E é a chama desse bairrismo que, em ano de centenário, o Arrifanense quer reacender na vila de Arrifana. Arrifanense 100 anos de resiliência é o nome da grande reportagem que começa agora. O Arrifanense, a nível de Aveiro, nós até dizíamos, o Arrifanense é o Benfica de Aveiro, onde nós fôssemos jogar e ia muitos adeptos mesmo, iam muitos adeptos atrás de nós. O Arrifanense, dizem as memórias de outros tempos, era o Benfica de Aveiro. Na sua história sobressai a década de 70, por exemplo, a altura em que o Clube Centenário viveu épocas de sonho. Por ali passaram vultos do desporto aveirense que a Sintonia Feirense foi conhecer. Álvaro Ribeiro, natural de São João da Madeira, encontrou em Arrifana o seu clube do coração aos 14 anos de idade. Comecei nos juvenis, no primeiro ano começou a haver juvenis em Arrifana, foi no meu ano. A minha estreia como arrifanense, sou natural de São João da Madeira, mas residi sempre em Arrifana. E é o clube do meu coração. Apaixonei-me pelo desporto a partir dos 14 anos e fui sempre arrifanense. Ora bem, eu fiquei... o Arrifanense, quando foi campeão distrital, eu estava no ultramar. Depois joguei na terceira divisão, talvez fosse o mais alto, não é? Como jogador, era um jogador, não vou dizer que era um jogador médio, nunca teve grandes... Era um jogador que gostava, como é que eu ia dizer, era um jogador mais de marcação, um jogador mais raçudo. Aquilo que eu quero dizer, o clube a mim deixa-me sempre aquelas saudades de... Como é que eu ia dizer? De carinho que eu via aqui no Clube Desportivo Arrifanense, deixou-me sempre saudades quando deixei ainda há pouco tempo, que fez parte das velhas guardas também longos anos, e fui obrigado a deixar, onde eu tenho muito carinho aqui pelo clube.
O irmão de Álvaro, José Augusto Ribeiro, fez a formação na Sanjoanense, começou a vestir as cores do Clube de Arrifana aos 19 anos. Olha, comecei nas camadas jovens da Sanjoanense. A minha formação foi na Sanjoanense, até porque aqui não havia iniciados e assim só havia júniores. E eu, portanto, assim, fui para a Sanjoanense, fiz lá a formação, depois houve a Sanjoanense subiu, eu fui chamado aos séniores, eu e mais 3 colegas meus, e eu trabalhava numa fábrica de guarda-chuvas. E um dia ia era empregado de escritório. Um dia ia para o treino, era às 3 horas, naquela altura não havia luz, não havia assim, ia às 3 horas, ia para o treino, porque eu tinha autorização. Um dia ia assim, todo contente para o treino, e um dos patrões me chamou-me e fez assim para mim: Zé Augusto, ou futebol ou emprego? E eu virei-me assim para ele: ó Sr. Martins, não, antes quero o emprego, mas o senhor deixa-me ir lá dar uma satisfação. Eu tinha 19 anos, e ele disse: não, tu hoje vais lá dar a satisfação. Eu fui dar a satisfação e eles queriam me mandar para o Valcambra, porque naquela altura a Sanjoanense mandava os jogadores, portanto, aqueles que têm uma hipótese de vir, mandava para o Valcambra. E eu disse: não, ou eu jogo no Arrifanense, que é só atravessar a estrada e estou no campo, ou então não jogo mais a bola. E eles então, a Sanjoanense, o Arrifanense, vinha aqui aos treinos, depois era conhecido, eles já me conheciam, vinha e claro, fiquei, mas a Sanjoanense queria uma compensação. E o Arrifanense não tinha dinheiro para aquilo, pronto, eu disse, pronto, eles disseram que não podia, assim. Eu consegui, através de uns senhores, como era o Hipólito, que era o secretário da Sanjoanense, e mais dois diretores, consegui a carta que veio para mim, e eu, a partir daí, pronto, cheguei aqui. Comecei aqui no Arrifanense, depois fui para o Cocujens fui para o Ovarense, e assim. Estive 14 anos a treinar as camadas jovens. Como é que foi ser treinador? Foi espetacular. Foi espetacular lidar com por exemplo, tive crianças, por exemplo, tive iniciados, tive infantis e assim, e comecei daí até aos júniores, onde fui campeão de júniores, de Aveiro, e onde houve jogadores, uns foram para o Porto, depois Boa Vista, e assim sucessivamente. Cândido Godinho vestiu pela primeira vez as cores do Arrifanense há quase 50 anos. Ali deu os primeiros passos de uma longa carreira no futebol. Sou daqui da Arrifana e chegou-se à altura de juvenis, o vício era de tamanho que não houve outra solução, não houve alternativa. E assim foi. Formámos um grupo muito homogéneo, uma equipa muito unida, de bons amigos. Era engraçado que nós acabava o jogo de tarde, íamos todos ao cinema, e a equipa toda, e portanto tivemos uma campanha muitíssimo boa durante 2-3 anos, muito. A nível de juvenis, chegámos a ir à Taça Nacional de Juvenis, jogámos com a Académica, que era, digamos, a super favorita. No seu campeonato ganhava por 10-0 às outras equipas, e curioso que nós fomos jogar com eles num domingo de Páscoa, onde aqui a aldeia foi toda a acompanhar-nos. Nós jogávamos de manhã e perdemos 1-0, creio que foi 1-0, pronto, 1-0 ou 2-1. Depois eles vieram cá e nós ganhámos. É curioso que eu lá tive um problema no braço que me obrigou a jogar depois cá com o braço ao peito, mas pronto, o vício era muito e eu joguei de braço ao peito. E depois perdemos lá, ganhámos cá, teria de haver uma final, e fomos fazê-la um dia de semana a Águeda. Empatámos o jogo e depois, digamos, a associação atribuiu
digamos, a vitória académica, fruto de regulamentos ou coisa do género. Mas é curioso que num dia de semana toda a gente deixou de trabalhar para ir ver os miúdos a jogar. Eu joguei aqui, fiz duas épocas de juvenis, depois fiz uma de júnior, passei a sénior, joguei aqui uma de sénior e depois saí, fui para o Oliveirense. Depois, no Oliveirense, subimos divisão e eu fui para a Águeda. Estava o Águeda no Distrital. Subimos à terceira, à segunda e à primeira. Estive lá 5 anos em Águeda. Depois voltei para o Oliveirense. Depois voltei para a Rifana. E acabei como jogador, ainda estive a treinar e depois cheguei a uma altura e parei. Isalmar Oliveira recorda a primeira época em que pisou os relevados com o símbolo do Arrifanense ao peito. O clube centenário serviu de catapulta para outras conquistas na sua carreira enquanto jogador. Sou da terra, exatamente, sou natural da Rifana. Dei aqui os primeiros passos e as coisas, pronto, comecei a ser feliz logo no arranque, porque tivemos aqui uma campanha logo no primeiro ano a nível de juvenis, que fomos aos quartos de final a nível nacional. Portanto, foi uma campanha extraordinária. No ano seguinte fomos campeões distritais de júniores. No ano seguinte, portanto, no terceiro ano, subimos da divisão, isto já como sénior, subimos da divisão à terceira divisão nacional. E na quarta época joguei aqui na terceira e depois foi quando saí. Portanto, saí do Arrifanense. Acho que foram tempos que nos marcaram e ainda hoje sentimos orgulho daquilo que fizemos, daquilo que nos proporcionaram também. Portanto, o clube com uma envolvência tremenda já nessa altura. Não posso esquecer esse campeonato de juvenis, onde num célebre domingo, antes da Páscoa, portanto, a Rifana estava em peso em Coimbra, portanto, uma coisa impressionante. Portanto, foram anos que eu considero que marcantes para toda a vida. E, em termos de clube, eu penso também que era o que eu estava a dizer há pouco, começou aí, portanto, uma série de sucessos que depois se prolongaram também, desportivamente, aqui a nível do Arrifanense. A seguir ao Arrifanense, com êxitos, felizmente, e é isso que nos fica na memória, segui para o Oliveirense, onde também foi feliz, portanto, também subimos de divisão, depois foi para o Águeda, também subimos de divisão, e aí com um marco que, ia ser inesquecível, porque o Recreio da Águeda esteve uma única vez na primeira divisão e foi connosco que subiu à primeira divisão. Depois foi para a Académica e foi subir também subi na Académica. Voltei à Águeda e depois ainda fui fazer uma época também no Beira-Mar e acabei a nível profissional, acabei no Feirense. Portanto, fiz uma época também no Feirense, portanto, e a nível profissional acabei. Depois de terminar o profissionalismo, portanto, fiz um ano na São Joanense e um ano no Cocogés e terminei a minha etapa como futebolista. O Arrifanense, portanto, fui sempre, aliás, eu fui capitão em todas as equipas por onde passei. E nunca me esqueci da minha natureza, portanto, sou natural da Rifana e nas várias entrevistas que dei ao longo da minha vida desportiva, portanto, o Arrifanense nunca tive vergonha de dizer que era da Rifana, portanto, porque há pessoas que, sei lá, olha, sou de São João da Madeira ou sou de Santa Maria da Feira, quer dizer, não, portanto, sou natural da Rifana, nunca tive esse preconceito, nunca tive problemas em assumir que era da Rifana, que é a minha terra e a terra que eu gosto e onde comecei a dar os primeiros passos. Naquela altura o Arrifanense era uma equipa com peso. O Arrifanense era uma equipa com peso. E a nível de distrital, o Arrifanense era sem dúvida o Benfica, o Sporting, o Porto do Distrito de Aveiro. Sem dúvida.
Fernando Queiroz também recorda os momentos altos vividos no emblema de Arrifana. A frase "o arrifanense é o Benfica de Aveiro", proferida por José Augusto, serviu de empurrão para o que seriam 8 anos a vestir as cores do clube. Era um clube apetecível, eu também praticamente vivia sempre em Arrifana. Houve uma velha glória que já cá esteve, que era o Sr. José Augusto. Teve influência na minha vinda para cá. E na altura não me esqueço também de uma entrevista dele. Ele deu uma entrevista, na altura ou uns anos antes, talvez, que dizia que o referência que era o Benfica de Aveiro. E essa frase ficou-me. E por acaso surgiu o convite e ele teve influência nessa altura. O treinador também que me trouxe para cá, eu tinha jogado futebol com ele, precisamente em Nogueira do Cravo. E foram 8 anos como jogador muito, muito bons. E é um clube, foi e é um clube que dá gosto. O momento mais alto foi sem dúvida a subida à televisão nacional. Depois ainda estive cá no ano seguinte também na televisão nacional. Tivemos um momento alto que foi na Taça Portugal, que na altura fomos eliminados pelo Maia. O Maia na altura apostava muito para subir, cá empatámos 1-1, depois lá fomos eliminados, mas se calhar foi um dos momentos altos, mas sem dúvida para mim o que me marcou foi a subida de divisão, neste caso à terceira divisão nacional. Não foi fácil, foi muito complicado, porque nós na altura tínhamos 2 rivais muito fortes, que era o Paços Brandão e os Mouris, também estavam a apostar. Nós, com uma pontinha de sorte, entramos de mansinho, fomos andando e na parte final, quando conseguimos ser mais fortes do que neste caso foi os Mouris, que ficou pelo caminho e foi muito bom. Foi uma época espetacular, e terminou em beleza, sem dúvida. Depois surgiu o convite para as camadas jovens. Comecei naquilo que nós chamamos de captação de miúdos na altura de 5, 6 anos. Corri os escalões todos, escolinhas, infantis, iniciados, juvenis não, só muito mais tarde, e júniores. E depois mais tarde também houve um interregno, esteve no Clube Esportivo Feirense e voltei para os séniores. Tivemos muitas épocas até, podemos dizer boas, porque íamos sempre às fases finais, disputávamos sempre títulos campeão em infantis e em escolinhas, neste caso com a Santo Joanense, com o Feirense, mas era bom que estávamos lá. E ganhámos alguns, perdemos outros, mas foi bom. Depois mais tarde houve um convite para treinar os iniciados. Fomos felizes também, fomos um plantel muito bom, com muita qualidade. E depois vieram mais os miúdos também de Sanfins, porque o Sanfins na altura deixou de ter futebol, e vieram 3 ou 4 miúdos de Sanfins, encaixaram bem, e disputámos a subida com o Lourosa, aí que foi um jogo muito marcante, em Caldas São Jorge, porque nós fizemos a época toda e conseguimos ser campeões sem uma derrota sequer, foi sempre ou empates ou vitórias. Nesse ano mereciam as 2 equipas subir, o Lourosa, porque nós no campeonato, na primeira fase, também jogámos com eles, empatámos lá, empatámos cá, e depois houve a fase em dois grupos, o Lourosa calhou num grupo, nós calhámos no outro, e encontramos novamente na final, e a final foi simplesmente espetacular, foi um jogo mesmo, ganhámos nós 3-2, mas tanto nós como o Lourosa nesse ano mereciam ter subido a divisão, sem dúvida. Desde a década de 70, em que o Arrifanense subiu pela primeira vez ao Nacional, muita coisa mudou no futebol. Lembram as velhas glórias do clube. O Clube Desportivo Arrifanense, evoluiu muito. A gente, naquela altura, não tínhamos as infraestruturas que temos agora. Era campelado, não havia as condições que temos agora. Hoje vejo que os jogadores, e até quando já cheguei a fazer parte de diretor também, e tentei arranjar sempre condições para melhorar sempre o clube, para dar condições melhores do que aquelas que chegávamos a ter nós, no meu tempo, para ter melhores condições para quem cá viesse fazer parte do Clube Desportivo Arrifanense, tentarmos sempre cumprir, e hoje a evolução é notória, é superior. Pronto, temos aqui
um relevado, temos boas infraestruturas cá dentro, poderíamos estar melhor, mas devagar se vai ao longe. Era bolas, era botas, era até os próprios equipamentos. Portanto, as coisas eram completamente diferentes. Penso que as infraestruturas são precisamente a base para depois se poder trabalhar com outro nível, portanto, para termos outro comportamento, para ter outro futebol, para ter outra qualidade. Portanto, as infraestruturas são importantíssimas nesse desenvolvimento. E pronto, aqui em Arrifana as pessoas eram bairristas, eram empenhadas, tinham toda a vontade em proporcionar boas condições, portanto, para se poder trabalhar e se poder desenvolver, e foi aquilo que aconteceu. Foi aquilo que aconteceu, pelo menos até determinada altura. Acho que o clube teve uma evolução bastante grande. Depois surgem os problemas que são naturais às vezes, mas penso que o Arrifanense deu aí passos muito bons em estruturas, em qualidade, em envolvimento do clube, em nome do clube, que passou a ter uma dimensão maior, portanto, acho que é um marco importante. No meu tempo, por exemplo, não havia o futebol de miúdos. Hoje, ainda há bocadinho estava a falar com o Presidente, e ele diz-me que nós temos 100 e tal miúdos. Gerir isto é tremendamente difícil. Depois, quer dizer, tem que haver uma coordenação muito, muito forte. Claro, isto aqui mudou tudo, a nível de treinos, a nível de equipamentos, agora é outra coisa, claro, as bolas naquela altura batiam-nos na cabeça e aquilo doía mesmo, e de que maneira, doía mesmo muito, mas é outra coisa, agora as chuteiras de marca, naquela altura tínhamos umas chuteiras que embora que não fossem más, tinha aqui um senhor aqui que era diretor até que fazia as chuteiras, e nem eram más, mas agora não, agora a bola, um gajo dá uma sopra, a bola já vai praticamente, naquela altura não, um gajo tinha que puxar mesmo bem para aquilo ser perfeito. A saudade de ter o símbolo do Arrifanense ao peito permanece, e a memória de um bairrismo aguerrido também. Tenho saudades de vestir a camisola, os calções, as chuteiras e andar lá dentro. Isso eu tenho depois disso também jogámos nos veteranos, e assim ainda estive uns anos largos nos veteranos. Agora a idade também, isso agora com os veteranos eu deixei porque a idade também aparece-nos as lesões, aparece-nos tudo, e já tenho 73 anos, por isso. Havia bairrismo, e onde nós fôssemos iam muitos adeptos atrás de nós, mesmo em casa, a casa já estava sempre bem preenchida. Houve aqui um jogo também, mas é isso que ele também, ser vizinhos com a São Joanense, que aqui o estádio estava totalmente cheio, isso também marcou ver um estádio destes totalmente cheio, mas foram épocas boas, mesmo na Distrital houve épocas muito boas, porque mesmo os diretores criavam um ambiente quase familiar, e nós sentíamos bem, como todos os jogadores que vinham para cá se sentiam bem, e não é por acaso que em qualquer lado que se veja um jogador que tenha jogado a Arrifanense ou diz bem deste clube, porque o ambiente em si, as pessoas que estavam à frente do clube vários anos, e mesmo agora, são pessoas com um certo carisma e sabem transmitir a uns valores, e isso marca sempre uma pessoa. Muito forte, quer de homens e mulheres. Chegámos a ter problemas junto da igreja, porque as pessoas ao domingo, às 10h30 da manhã, era quando se jogava, as pessoas vinham ao futebol e não iam à missa. Né? Portanto, foi uma altura muito boa que me traz boas recordações, sinceramente. Aonde fosse o Arrifanense enchia os campos, naquela altura, enchia, não sei porquê, depois... Não sei explicar, aquilo foi de um momento para o outro, foi assim, uns deixar de ser sócios e assim sucessivamente. Foi baixando, não é? Sim. Não, antigamente os artes não brincavam como brincam agora. Não, naquele antigo.
Pois havia na bancada, eles vinham aqui para o balneário e as malta ali a tentar, e alguns tinham medo. Alguns tinham medo e depois na segunda parte, ou que é aquilo modificava, virava ao contrário. Agora não, agora eles até brincam com isto. Carlos Silva chegou a presidente do Clube Desportivo Arrifanense em janeiro de 2020, mas a ligação com o emblema começou na década de 80, numa altura em que alinhou na equipa de iniciados. Mais tarde regressou ao clube como dirigente e desde então nunca mais saiu. A minha vinda para cá começou nos iniciados em 86, salvo erro, em 86, nos iniciados até aos júniores, que era, pronto, eu quando cheguei aos júniores depois para séniores já não continuei, porque passei ao lado de uma grande carreira, pronto, não tinha mais jeito para continuar em séniores. Foi o meu filho que me trouxe também para cá, pronto, o meu filho com os amigos, depois eu tinha um amigo que também jogou cá, e disse-me, Carlos, tu podias vir para diretor, para seccionista, na altura era dos infantis B. E eu disse, pronto, está bem, ok, pronto, eu gosto do Arrifanense, pronto, portanto eu vou então assumir isso. E vim, a partir daí nunca mais deixei. Adepto fervoroso do Arrifanense, Vítor Castro seguiu as pisadas dos antepassados que também vestiram as cores do clube. Começou como jogador e acabou mais tarde por assumir cargos diretivos numa altura desafiante para o Arrifanense. Bem, a minha história no Arrifanense começa já no ano de 79-80, quando vim para cá para os iniciados. Fiz iniciados, fiz juvenis, fiz júniores, fiz sénior. Entretanto, depois saí, estive fora a jogar noutros clubes, depois regressei e por questões profissionais abandonei o futebol relativamente cedo, aos 30, 31 anos, porque optei por outras situações. Depois disso estive sempre envolvido no clube, por questões familiares, tive sempre pessoas da minha família ligada ao Clube Desportivo Arrifanense como jogadores. Há aí uma célebre fotografia de 1939-40, onde estão 11 jogadores, 6 jogadores são meus tios e meus primos, portanto, e isto é uma coisa que nós, pronto, vim para cá de pequenino, sou natural de cá, e isto é uma paixão, e às vezes quando a gente estamos a falar de paixão, a gente sente e às vezes é difícil transmitir por palavras. Já tive muitas alegrias aqui, já tive muitas tristezas e algumas lágrimas, que é umas de alegria e outras de tristeza, com descidas, com situações complicadas, mas hoje sinto-me feliz por saber que o clube vai fazer 100 anos. Com a saída do presidente Mário Pinho, o clube ficou, pronto, numa situação muito complicada, e nesse ano, digamos, um bocadinho com o desafio do Silva Moraes, que foi meu treinador, e tenho ainda muito respeito e consideração por ele, e aproveito esta oportunidade, sabendo que ele passou pela questão do Covid, sei que ele está a recuperar, aproveito para lhe mandar um abraço e que em breve a gente possamos estar juntos. Com esse desafio, então fizemos uma comissão administrativa. Onde ele no primeiro ano esteve como presidente da comissão administrativa, depois a seguir tive eu como presidente da comissão administrativa, e fomos alternando, digamos, com outras pessoas na presidência. Eu, no ano em que deixei a presidência, fiz desafios a outros arrifanenses para eles virem cá, onde depois posteriormente aparece o Jorge Rodrigues, o Carlos Rodrigues. Continuei também na comissão administrativa, já não como presidente, mas como membro da comissão administrativa. Estive cá cerca de 10 anos como dirigente, e ao fim de 10 anos tudo isto tem muitos custos familiares, profissionais, para não falar nos custos financeiros,
mas penso que essa foi a altura mais complicada que se passou aqui no Clube Desportivo Arrifanense, devido às circunstâncias e às situações que são conhecidas, e foi muito difícil. Essa altura foi uma altura muito difícil, que passámos cá, não havia crédito, não havia nada, e nós fomos, acreditámos, porque até nessa altura se punha a questão de terminar com o nome do Clube Desportivo Arrifanense e criar-se outro nome, e eu fui sempre contrário a essa posição, porque acho que o Clube Desportivo Arrifanense tem um nome, tem uma história, e acho que nós temos que ser dignos representantes dos nossos antepassados. Carlos Rodrigues assumiu o comando do Clube Desportivo Arrifanense em 2006, numa altura conturbada do emblema em que existia um vazio diretivo. Durante 8 anos, até 2014, Carlos Rodrigues manteve-se no cargo. Eu já tenho 2 ou 3 anos anteriores, a 2006, em que prestei serviços como seccionista, e tenho, de certa forma, a minha família toda envolvida no clube, e na prática é mais que tenta fazer do clube alguma coisa de positivo. O que me puxou foi constatar que, a determinada altura, numa assembleia, verificar que, por exemplo, a chave do clube estava na posse da Junta por falta de soluções diretivas, e perante o cenário que estava ali a decorrer, eu entendi que teria que fazer alguma coisa para não deixar morrer a coletividade, e então resolvi assumir, numa perspectiva apenas de tentar fazer uma reestruturação e dar um novo elan ao clube. Não foi difícil, mas foi intenso. Eu começo com uma dívida de 600 mil euros, portanto, com um passivo, o Arrifanense estava no limiar no limiar da sobrevivência, e tínhamos os 600 mil euros que bloqueavam tudo, desde apoios oficiais até ao descrédito total perante os associados e os simpatizantes que porventura até estariam disponíveis para ajudar, mas perante um cenário de colocarem as suas próprias posições em xeque, visto o clube ter muitos problemas fiscais, acabavam sempre por se afastar, e então o meu objetivo do meu trabalho foi só credibilizar o clube e tentar saneá-lo. Iniciei o projeto, digamos assim, se é que se pode chamar projeto, iniciei o meu trabalho com 2 ou 3 diretores. Comecei por pensar que seria positivo desafiar pessoas jovens de vários quadrantes sociais e políticos e de várias idades, para tentar alargar o espectro de angariação de futuros diretores, e foi construindo um após outro, e os 8 anos foram passando. No final dos 8 anos, a dívida estava liquidada, deixei valores em conta corrente e algumas benfeitorias. É evidente que a verba foi paga aproveitando um pouco as benesses de um perdão fiscal que existiu num determinado contexto, num determinado ano, mas com a ajuda de muita gente conseguimos desbloquear. Hoje eu penso que o clube está completamente limpo em termos fiscais, não deverá nada à Segurança Social nem ao Fisco, e isso dá logo dá uma outra perspectiva às pessoas que, entretanto, querem participar. Num período delicado, o Arrifanense suspendeu a equipa sénior na época 2009-2010. Em relação àquilo que é a competição sénior,
nesse período fui obrigado a eliminar a competição porque entendia que não era viável financeiramente e como pretendia fazer uma reestruturação, uma limpeza, achei que por momentos, por um período determinado, seria positivo passar sem a competição sénior e quando tudo se equilibrasse então retornaríamos à posição inicial e tudo seguiria o seu caminho. O ecletismo é uma necessidade neste clube, principalmente na parte feminina. Acho que há déficit de desporto feminino. Também no passado o clube concentrava-se exclusivamente em futebol masculino. No meu ponto de vista, as meninas, as senhoras também têm o seu espaço, o seu direito a estarem presentes no clube e durante a minha gerência foram desenvolvidos alguns ensaios de implantação de algumas modalidades. Infelizmente, uma ou outra não resistiu por falta de tradição, por falta de identidade desportiva com a modalidade, mas julgo que terá que se insistir novamente com esses princípios, porque se o Rifanense conseguir ter a população da Rifana com ele, será uma coisa já, no meu ponto de vista, será uma coisa importante e será quase aquilo que se pretende para o clube. Fechamos o capítulo destas memórias e mergulhamos agora nas comemorações do centenário. O clube celebra hoje, dia 2 de abril de 2021, 100 anos de história e preparou várias iniciativas à altura da data. Formou uma comissão do centenário e entre as iniciativas está o lançamento de um livro que irá encerrar a história dos 100 anos do Arrifanense. A obra, a cargo do historiador feirense Roberto Carlos Reis, está a ser construída com a ajuda de agentes de Arrifana. Foram convidadas a partilhar fotografias, testemunhos e até recortes de jornal. Tudo somado, a par de uma extensa pesquisa, ajudará a contar a história do clube. A recolha passou por isto. Pedir às famílias tradicionais de Arrifana, pedir a antigos atletas, a antigos dirigentes que fornecessem particularmente histórias, material documental como livros, como recortes de jornais e particularmente fotografias. Portanto, a recolha foi feita já desde outubro, portanto, que faz com que tenhamos este espólio. Foi um trabalho que nunca foi feito em Arrifana, nem noutras entidades, nem noutras associações, e que de alguma maneira conseguimos, e vamos depois disponibilizar a quem o desejar, reunir material inédito. Tem sido difícil, de alguma maneira interligar a fundação do clube em 1921 até aos dias de hoje, porque sofreu várias alterações de designação, fruto da conjuntura da época, que é muito comum até a outros clubes aqui vizinhos, que também são centenários. É um clube que, de alguma maneira, foi marcado pela tragédia, o assassinato do seu fundador, do Manuel Pereira, tragicamente morto à facada na sua farmácia, e depois mais tarde a patrona do estádio, Maria Carolina Leite Rezende, a menina que com apenas 7 anos morreu afogada na escola que existia cá em Arrifana, e portanto de uma forma umbilical o Arrifanense também tem esta história triste, mas que acho que os vindouros vão saber reconhecer que foi fruto de muito sacrifício que o clube chegou onde chegou. O livro dos 100 anos do Arrifanense, que deverá ser apresentado a 10 de junho, o Dia de Portugal, conta Roberto Carlos Reis, revela factos inéditos sobre o emblema da Rifana, tais como o assassinato do fundador. Sim, material inédito, por exemplo, que teve a ver com esta questão do assassinato do Manuel Pereira. Foi um crime que levou à cadeia pessoas inocentes. A antiga cadeia da relação, em que as pessoas foram torturadas para confessar um crime que nunca tinham cometido. Traz material inédito, por exemplo, de alguém que foi dirigente do Sporting Clube Portugal, que está
tanto na moda nos dias de hoje, e que contribuiu para a mudança de nome e para que, de alguma maneira, o clube hoje ostente as cores do Sporting Clube Portugal, porque de facto foi esse senhor que morou cá em Arrifana e que, fruto da ligação com o clube nacional, influenciou a que tivesse a designação. O Arrifanense já teve o nome de Sporting Clube Arrifanense, portanto está provado documentalmente que conseguimos inclusive um cartão de associado do Sporting Clube Arrifanense para justificar precisamente esse período da história do clube. Foi constituído um grupo extraordinário, um grupo que cada um sabe o que tem que fazer, quase que nesta sala, quando reunimos, há uma leitura de pensamento do que o outro vai a dizer, há uma percepção de que todos somos importantes, não é um mais importante que o outro, o que é de salutar, é a equipa por si só, e depois a descoberta e a redescoberta e relembrar, porque há histórias que eu já não me lembrava tão pouco, porque vamos passando pela vida, e que de alguma maneira penso que vai ser muito enriquecedor e que a Vila da Arrifana vai ficar orgulhosa mais uma vez, ela que é tão forte na história. Repare que por cá passou a Rainha Santa Isabel, com vários milagres que vêm, portanto, na sua história de vida e no seu processo de canonização, a própria Santinha de Arrifana, as invasões francesas que marcaram e de que maneira esta localidade, até há poucas gerações atrás. Portanto, eu acho que o centenário do Arrifanense vai marcar pela positiva, portanto, esta vila e o concelho de Santa Maria da Feira. Da história deste clube centenário ressaltam as conquistas das décadas de 70 e de 90. Há a década de 70, com um grande grupo em termos das camadas jovens, que chegou inclusive a uma fase muito avançada com a Académica de Coimbra. Depois há a subida, a primeira subida aos nacionais, que de facto foi uma equipa extraordinária. Essa época foi extraordinária também, portanto, eu na altura, lá está, subi a sénior com 19 anos, portanto, com 18 anos. Fizemos uma época fantástica, portanto, foi um ano excepcional. E no final foi uma festa tremenda, portanto ainda hoje recordamos com facilidade esses momentos, foi extraordinário. Foi uma coisa excepcional, foi uma coisa que aquilo onde nós íamos, nós é que dizíamos quanto é que íamos dar. Nós chegávamos ao campo e dizíamos assim, quanto é que vamos dar? E a malta, pronto, e fazíamos aquilo e dávamos mesmo. Numa vez fomos à Amealhada, e o Arte pediu-nos para nós não marcarmos mais gol. Nós chegámos à beira da área e vínhamos com a bola para trás. É verdade. Portanto, e há aqui muitas coisas boas. Nós, quando fomos campeões, até dava gosto. Era uma coisa excepcional, era uma coisa impressionante. Tivemos uma derrota na véspera do meu casamento, que eles anteciparam o jogo para eu jogar. E perdemos no Bostelo 2-1. Foi a única derrota que tivemos. Eu tenho um meu irmão que joga aqui e a gente correspondíamos sempre com telegramas, pronto, a eurogramas, desculpe lá, e as notícias que me passavam. Quando cheguei aqui, eu soube que era o meu irmão era o capitão e comunicávamos sempre a dar as notícias. E como é que foi saber? Foi uma alegria enorme. Ainda hoje tenho orgulho de ver o pessoal que aí está, que adoro ver as fotografias. Recordo perfeitamente nessa altura que tinha alguns colegas já precisamente a acabar a sua vida desportiva, já com 30 e tal anos, eu com 19 anos, portanto era o miúdo, e foi um ano extraordinário, foi muito bom. Aliás, 4 anos que passei no Arrifanense, clube da minha terra, volto a dizer, extraordinários, porque com êxitos, as coisas começaram a correr bem logo de início e foi um envolvimento que depois a seguir também trouxe frutos, porque entusiasmou e porque às vezes começamos, se as coisas não correm bem, se calhar não temos a mesma vontade para continuar. Ali não, portanto, as coisas começaram a correr bem, portanto 1 ano, 2, 3, 4 e ganha-se o gosto para se fazer uma vida por aí fora que
eu tive sorte nisso, porque tive várias subidas de divisão, não sei se 8, 9, portanto foi muito bom. Foi uma carreira que sinto orgulho, portanto, naquilo que fiz e, portanto, e nas equipas onde estive, os clubes onde passei, nunca esquecendo, como é óbvio, onde comecei a dar os primeiros passos, que é o clube da minha terra. Mais tarde, ao jogo com o Vitória de Setúbal para a eliminatória da Taça de Portugal, em que era treinador o Adé, que recentemente partiu, e que depois vem culminar com a década de 90, com a presidência de Mário Pinho, em que de facto o clube atingiu um patamar muito elevado, em que temos aqui a passagem de jogadores extraordinários. Eu recordo, por exemplo, o André Macanga, que dispensa apresentações, foi só capitão da Seleção Nacional de Angola na participação desta equipa no Campeonato do Mundo, e que é um jogador que tem uma história interessante, que pediu um dia aqui para treinar, sendo ele um trolha das obras da escola EB23 de Arrifana, e claro, deu logo nas vistas, portanto, como sendo um atleta de eleição e com uma humildade tremenda. E por cá passaram figuras que hoje estão na equipa técnica do Olympiacos, o António Henriques e o Rui Pedro, o próprio Tiago Oliveira, adjunto do Sport Lisboa e Benfica, e quantos outros que tiveram no Arrifanense o seu berço para serem alguém na vida no mundo do futebol. A formação de crianças e jovens ao longo destes 100 anos é, para Roberto Carlos Reis, um dos grandes legados do Arrifanense. O que me surpreendeu foi a tenacidade que os arrifanenses tiveram, porque os arrifanenses sempre tiveram uma divisa muito interessante, pela lei e pela grei. Teve um papel social importantíssimo. Há um artigo de 1932, precisamente na refundação do Clube Desportivo do Arrifanense para Sporting Clube do Arrifanense, cuja mudança se deve a um desaguisado com a Associação de Futebol de Aveiro, muito comum na época, e que, portanto, há um artigo que é publicado da importância, da primeira página do jornal Arrifanense, de a existência de um clube para tirar os jovens do vício do jogo e da taberna. Portanto, um papel social extraordinário, e que muitas das vezes os nossos governantes e os nossos políticos não têm esta sensibilidade de perceber o quão importantes são os clubes esportivos, que acham que dar uns chutes na bola, quando os clubes, na maior parte das vezes, e nos dias de hoje, não têm só futebol. Portanto, que é uma coisa menor, e não é. Portanto, os clubes esportivos têm um papel social de acolhimento e de integração de jovens, de adultos, porque ao acolher as crianças, estamos a acolher os adultos. E que, por sua vez, podemos vir a acolher os séniores, os avós das crianças que estão na prática desportiva. Tem um papel social fabuloso, e foi isso que também me chamou a atenção esse artigo. Eu disse, de facto, este artigo que está aqui é muito presente no século XXI. Porque isto deveria ser um trabalho que o Estado é que deveria proporcionar aos miúdos, mas não, são os clubes. E será que eles são compensados com digamos, com dinheiro, neste caso, ou outras coisas que pudessem, digamos, facilitar-lhes o trabalho e minorar-lhes as dificuldades? É uma situação que o Estado devia rever, porque torna-se tremendamente difícil. Tremendamente difícil. Hoje, a coordenação da formação do Arrifanense está a cargo de António Coelho. Mesmo em pandemia, a formação manteve-se ativa e o número de atletas praticamente não se alterou. Os treinos foram iniciados em maio. No final de maio, convidamos as equipas técnicas todas, vimos os atletas, fizemos reuniões com todos os pais, em maio e junho, e no mês de junho já se fez treinos. Foi feito um calendário para junho e julho, digamos, a pensar que no mês de agosto iríamos dar alguma pausa para depois em setembro começar o campeonato. Entretanto, devido ao número de atletas e à pandemia, decidiu-se que não se parava no mês de agosto, ou seja, parte da formação não parou, tudo o que foi futebol 11 não parou, continuaram a treinar, só, digamos, os escalões de futebol 7 é que tiveram uma paragem, 2 semanas no mês de agosto, e retomou-se depois o andamento, ou seja, não houve praticamente pausa, para mim pelo menos, e para a parte de futebol 11 não houve pausa, digamos, para o clube. O futebol 7 parou, 2 semanitas só,
Aí retomamos e nunca mais paramos. Mesmo alguns clubes estiveram parados, outubro, novembro, nós nunca paramos. Em dezembro ainda treinamos uma semana e depois, pronto, começou-se a notar o pico da pandemia e aí, por uma questão de precaução, de saúde, a direção entendeu por bem encerrar nessa altura. Encerramos até 4 de janeiro. 4 de janeiro reiniciamos, dia 14 parou definitivamente, por ordens superiores, tivemos que parar mesmo completamente a formação. Tivemos sempre os miúdos, isso com algum trabalho junto dos pais, não é, de motivação, de explicar que havia regras de segurança, digamos, criamos circuitos de entrada e saída dos campos, todas aquelas regras possíveis e imaginárias. Por exemplo, nós lá em baixo, na parte, a formação quase toda é lá em baixo, no sintético, não é, na parte do sintético, temos uma entrada principal só para a entrada, para os miúdos, fazem um circuito direto, digamos, ao local de treino, ao banco, onde colocam a água, a sua garrafinha de água identificada, as máscaras, para iniciar o treino. Depois da saída tem higienização das mãos à entrada, medição de temperatura, todos os atletas, todos os treinadores, toda a gente, incluído eu, toda a gente faz isso diariamente. E quando acaba o treino também há por ordem, saíam alternadamente, cada equipa por sua vez, ia buscar as máscaras e cada um saía e era entregue aos pais noutro local, ou seja, o clube tem outra saída, fazia-se um circuito precisamente para não haver junção. O Crespo não foi assim tão evidente, por aquilo que eu vim, quando cheguei cá nós tínhamos cerca de, na formação o clube tinha à volta de 170 atletas no ano transato, na época passada, e o objetivo era atingir basicamente os 200. Em época, digamos, já sabendo que havia pandemia, mesmo assim era atingir os 200. Estivemos na formação sempre com os 170, ou seja, para além das equipas do ano anterior, ainda formámos uma outra equipa de juvenis, que estava formada, tínhamos equipa A e B, que no ano anterior não havia, e depois tivemos um desfalque na formação, que foi nos meninos mais pequeninos, os petizes, porque é óbvio perceber, inverno, pandemia, os pais a temer, miúdos, pronto, e aí, ou seja, o clube nesse escalão, digamos, sentiu um bocadinho, mas acho que isso são todos os clubes, que é os mais pequeninos, 3, 4, 5 anos, os pais receavam e não os traziam. A época ainda por cima, depois veio frio, setembro, outubro, etc. Todos os outros escalões estavam a funcionar normalmente. O coordenador da formação destaca que formar jovens e crianças não se cinge ao que se passa dentro das 4 linhas. No Arrifanense formam-se também cidadãos e há uma veia solidária que não se quer perder. Aqui a formação passa essencialmente a formar pessoas. Okay? Ou seja, formar um cidadão. O atleta não é óbvio que se ele for melhor jogador, poderá ter, digamos, mais garantias se quiser continuar posteriormente o seu percurso, mas digo assim, a formação não é para formar Cristianos Ronaldos. Digamos, pode surgir 1 em 1000, nós temos é que chegar e ter 100 atletas, 200 atletas no início do ano e no fim da época dizer assim, este miúdo cresceu em termos pessoais, em termos escolares, em termos sociais, ou seja, posso dar um exemplo, temos aqui 3 ou 4 situações assim mesmo extremas, miúdos que não têm acompanhamento familiar nenhum, nem como pagar, nem como comprar uma camisola, nem como se vestir, nem nada, e nós fomos buscá-los, eu conheci alguns, fui buscá-los para o clube, pagam 0, treinam, o treinador e eu pagamos o equipamento, o clube oferece outra parte, não paga nada. Aliás, ainda agora ele era para ser inscrito, só preciso, nós colaboramos e fazemos essa parte social, é preciso pedir autorização, vamos junto à família. Temos, por exemplo, miúdos aqui do agrupamento da Rifana, CPCJ, casos extremos. Professores falaram, eu sou professor, percebo perfeitamente do que falo, tenho acesso, contacto com a CPCJ, seja da Madeira, da Feira, e nós fomos buscá-los, ou seja, trouxemos, miúdos com problemas na escola, trouxemos para cá para ver se conseguimos, através do contacto com outros miúdos, de conhecer outras realidades, de ter algum apoio, de se sentirem acarinhados, se conseguem crescer um bocadinho mais, perceber que a realidade não é tudo de mal com, digamos, que eles enfrentam no meio em questão, não é? E formação passa por aí. Ou seja, ter esse cuidado, ter um acompanhamento a nível de escola, por exemplo, não é? Há muita coisa que era para ser feita mais profundamente, mas não foi possível. O acompanhamento com a escola, buscar as notas, contactar o diretor de turma, saber o que é que se pode ajudar, organizar atividades, irmos à escola, falar com eles, trazê-los ao clube, conhecer a realidade. Quer dizer, um conjunto de ações possíveis, mas dentro destes constrangimentos é por aí que queremos ir. Só pegar numa bola, não precisávamos dos clubes, não precisávamos de tanta organização, há tanto espaço livre, não é? Iriam ir para um parque qualquer com uma bola. Agora, o clube tem que ir mais além, tem que formar pessoas e para isso precisa de um conjunto
instituições, uma rede montada. O clube basicamente tem que ser uma rede e tem que se auxiliar de tudo o que está à sua volta. Interligação com a Junta de Freguesia, com as escolas, o agrupamento onde eles estão, com os centros de explicações. O clube não pode, por exemplo, ter uma nutricionista com alguém, com a Junta de Freguesia, com o centro de saúde que tem e que seja, digamos, que preste apoio, com uma psicóloga. Porque tudo isso é o que faz crescer esta juventude. Porque eles em casa, muitos deles não vão ter isso, não é? Uns têm os pais preocupados e levam, mas a maioria, quem mais precisa às vezes é quem não tem essa visão, percepção e depois também a possibilidade de ir, pedir esse apoio. Quanto mais depressa se houver a retoma, mais saudável é para toda esta geração, porque isto vai ter impactos e não são pequenos. Basta ver por nós que a nossa vida virou muito mais sedentária e para estas crianças pior. E o meu receio é precisamente este hábito, que eles queriam estar em casa sentados, em frente a um computador, já têm as aulas, têm os jogos, e não saíram de casa. E agora se acomodarem a essa situação e chegar ao fim de dizer assim, hoje ao fim do dia estava tão bem em casa, não me apetece ir. Apesar de sentirem que querem estar com os amigos, depois tem a parte do comodismo que temo que haja algum, digamos, desleixar e eles comecem a deixar estar por casa. Se os pais também não tiverem um papel interventivo, e nós, clube, de fazer chegar essa vontade e esse alerta. Da formação damos o salto para a equipa sénior liderada pelo técnico Miguel Avelar. A equipa vai alinhar na prova final criada pela Associação de Futebol de Aveiro, com início previsto para 2 de maio. Sentamo-nos com o capitão Bruno Inverno, que recua até ao tempo em que pisou pela primeira vez o relevado do Arrifanense. Na altura, o meu pai se calhar já via que eu tinha algum jeito para o futebol e ele nesse ano jogava aqui nos séniores do Arrifanense. Daí eu ter vindo, do meu pai ter trazido para cá, porque eu sou de São João da Madeira, como o meu pai, e tinha muitos amigos na escola que jogavam na São Joanense. Ainda cheguei lá a fazer uns treinitos, mas na altura do Zequinha andavam lá 40, 50 minutos e o meu pai disse, não, vens para a Arrifana comigo, que lá também, se tiveres que dar jogador, tanto faz ser aqui ou Arrifanense, e para começar acho que o Arrifanense é o ideal para ti. Vim fazer um treino, curiosamente com o Sr. Augusto, que já falou aqui também para vocês, foi o meu primeiro treinador, e fiz 2, 3 treinos e assinei logo o contrato, entre aspas, com o Arrifanense. E estive aqui até, tive 11 anos, formação toda, 2 anos como sénior na segunda B e na terceira nacional. De salientar que ainda joguei na equipa sénior com 17 anos. Fui 2 vezes campeão distrital, na altura ainda era neste campo relevado futebol 11, não é como agora os miúdos que é futebol 7, o campo é curtinho, antigamente era o campo muito grande. Foi uma lição para a vida, não só como jogador mas como homem. Vários treinadores que eu tive e colegas de equipa, a gente aprende uns com erros, outros com outros louvores, mas aprendi, cresci, fruto derivado do desporto, certamente. A primeira época como sénior, como te disse, foi muito jovem, na altura o Silva Moraes chamou-me para a equipa sénior, comecei a treinar com eles e felizmente ainda fui opção várias vezes, entrava muitas vezes nos jogos, ainda marquei alguns golitos. Tinha ambição, sabia o meu lugar, ia para o balneário, sabia lá o cantinho, a tua equipa está aí, nem abria a boca. Mas dentro do campo a gente esquece tudo, transforma-se, tenta dar o nosso melhor e tentei agarrar da melhor forma. Saí de cabeça erguida e pensamento um dia podia voltar e consegui. Quero finalizar a minha carreira, espero que seja esta época, que consiga terminar, para terminar mesmo a minha carreira. Do Arrifanense, Bruno Inverno voou para outros campos. Passou por vários clubes, como o Cesarense, o Mineiroense, o Carregosense, o Estelo, o Valcambrense, o Lourosa e o Fiães, para voltar ao Clube do Coração. Diz que se serviu muitos anos do clube e que quer agora servir o Arrifanense de corpo e alma. Com 35 anos já estava no Fiães e o Mr. Saulo, estava aqui há 2 anos, em tom de brincadeira, quando eu vim trazer o meu miúdo ao treino, mano, como é que é? Quando é que vens para aqui para o Arrifanense? Tens de terminar a carreira aqui. E a minha intenção é essa, quem sabe para o ano. E pronto, surgiu, em Fiães houve algumas mudanças e eu optei e meti na cabeça, bem, está na altura de jogar de graça no clube do meu coração e estou cá. O Arrifanense para mim diz-me muito, lá está, é a minha formação, eu servi muitos anos do Arrifanense, agora vou servir o Arrifanense de corpo e alma, para mim diz-me muito e quero continuar a usufruir, um dia que saia daqui, sair de cabeça erguida e dizerem-me
O Bruno Inverno fez o seu melhor daquele ano. Olha, lembrarem-se no futuro que fiz boas coisas aqui. A preparar-se para iniciar a terceira pré-época para a prova final da Associação de Futebol de Aveiro, o Arrifanense parte com a ambição de fazer boa figura em ano de centenário. É mesmo uma época atípica. Infelizmente todos nós não estávamos à espera de que isto acontecesse. Começámos a época até com grande ambição, vamos tentar querer subir. Eu acho que qualquer clube, eu tenho que falar em subir, porque qualquer clube tem jogadores, mais para os jogadores que querem fazer o seu melhor para tentar estar lá em cima. Se subir tudo bem, se não subir estar entre os primeiros. E passado um mês ter que parar outra vez, depois passado 2 meses volto aos treinos, uma segunda pré-época. Fizemos 2 jogos apenas, incrível. Por causa da pandemia houve mais 2 adiados. E agora, supostamente, fico feliz se poder voltar agora em maio, junho, se a DGS nos deixar terminar o campeonato. O capitão, pronto, é que tem que dar o exemplo. Nos treinos não gosto de ficar para trás por nada. Mesmo que esteja cansado, quero ir à frente, quero fazer aquelas coisas bem, da melhor maneira, para dar exemplo aos mais jovens. O nosso Mr. Abelar até volta e meia dá uns barregos e frisa essa situação, como é que aquele velho com 38 anos vai ali na frente, não está cansado, e vocês têm que olhar para essas pessoas mais velhas. A mentalidade jovem já não é o que era no meu tempo, por exemplo. Penso que agora está muito diferente. Gostam de futebol, mas desanimam muito rápido. Têm que jogar sempre a titular, não sabem ser suplentes, não sabem ser não convocados. Ninguém gosta de ser suplente e não ser convocado, mas temos que adquirir e pensar para a semana, quando começar os treinos, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que mostrar ao treinador que sou melhor, ou que estou-me a esforçar, quero entrar na equipe. Já não vejo isso. O objetivo é, claro, nós queremos jogar bola, temos saudades de jogar bola, não nos importamos de fazer a terceira época, pré-época neste caso, que nos custa mais é a pré-época. E queremos terminar bem, mesmo para a vila, e trazer os arrifanenses. Este ano de centenário, se não houver futebol, já é o que é, por isso optamos que temos que seguir para a frente e vamos dar o nosso melhor. E eu quero pessoalmente acabar bem o último jogo, chamar os meus amigos, familiares, poder deixar entrar a gente, neste caso. Queria fazer um jogo de festa, no final do jogo, mais no final do jogo, em convívio com os familiares e amigos. E há quem acredite que o Arrifanense, com a chama do centenário bem acesa, possa alcançar esta época outros patamares. Estou confiante que o Clube Desportivo Arrifanense vai subir. Tem pessoal, tem uma equipa técnica competente, que eu conheço bem, conheço praticamente os jogadores todos, porque pronto, não fazia parte agora da equipa, mas conheço muita gente e acho que temos aí um bom plantel e acho que a gente vai conseguir fazer a subida da divisão para dar uma prenda ao Clube Desportivo Arrifanense. Eu queria que o Arrifanense subisse. Para nós, pelo menos, mais 1 ou 2 escalões acima. Agora depende. Isso, os diretores e treinadores, isso eles é que sabem o que faz falta aqui, os jogadores que fazem falta. Embora o Arrifanense tenha aqui uma equipa razoável, pronto, que dava para eles se manter aqui e até se calhar discutir o primeiro lugar. O primeiro ou o segundo, não sei. Mas eu queria que subisse. Mesmo que isso não seja possível, portanto, que haja uma participação à altura do clube. Portanto, que haja uma participação à altura do clube. É evidente que a subida era a cereja no topo do bolo. Mas o Arrifanense não é apenas futebol, como nos contam alguns testemunhos. Roberto Carlos Reis fala de várias modalidades que já passaram pelo emblema, como o hóquei em patins ou o kickboxing. O Arrifanense teve ciclistas de eleição, que vieram-se depois a destacar mais tarde no ciclismo profissional. Recordo aqui o malogrado Luís Moreira e, ainda vivo, o Paulo Silva, que se destacaram em equipas importantíssimas, como por exemplo o Feirense. Tiveram modalidades como o kickboxing, também que me surpreendeu. Modalidades, inclusive, de aspecto como o atletismo, como o próprio hóquei patins, surpreendentemente, o futsal, que de facto ainda hoje é uma modalidade muito forte, porque o Arrifanense felizmente não é só futebol. Isso para mim acho que é a maior surpresa, não ser só, é um clube eclético. O presidente do clube, Carlos Silva, completa destacando o futsal e o snooker, modalidades que continuam ativas no clube.
O Rifanense não é só futebol, felizmente não é só futebol. E nós, pronto, também temos o futsal, que é onde está o Sr. Valdemar lá a dirigir aquilo e muito bem, que eles também têm a formação deles, também faz, acho que estão num bom caminho. Também temos uma equipa de snooker em São João da Madeira. Pronto, eles começou há 2 anos atrás, exatamente, 3 anos, começaram com 2 equipas. Entretanto, este ano subiu uma e ficou outra na outra divisão abaixo. Pronto, eles estão a competir, andam satisfeitos porque eles, no fundo, eles são profissionais, são semi-profissionais, mas são profissionais à maneira deles e eles já competem já a um nível muito bom. O futsal tem uma história recente no clube. A modalidade deu os primeiros passos na época de 2010-2011, sob o comando de Valdemar Ferreira. Eu sou a Rifana, portanto, não nasci em Rifana, mas fui criado em Rifana. E trabalho em Rifana, e vivo em Rifana, e tenho casa em Rifana, todas essas coisas todas assim. E portanto, eu só cheguei à parte diretiva porque o presidente, o Carlos, que está a fazer é ele que está a fazer a coordenação do centenário, era o presidente da altura. E ele fez-nos uma vez um torneio organizado por bombeiros, e ele foi ver, e nós tínhamos lá uma equipa da fábrica de futsal. E ele disse, nós temos uns miúdos jeitosos e tal, e podias fazer uma equipa de futsal. Eu não tinha nenhuma ideia de como é que funcionava, e disse-lhe que sim. Depois, na semana seguinte, quando fui ver, eu disse, eu vou desistir, porque isto não é nada daquilo que eu pensava que era, quer dizer, já tinha que haver treinador, já havia árbitro, não sei o quê, quer dizer, não havia uma coisa que eu não estava a pensar. Mas eu fui ter com ele e ele disse, a equipa já está inscrita, agora desenrasca-te. E foi assim que eu entrei no dirigismo do Arrifanense. Desde a criação da secção até agora, o Arrifanense soma já algumas conquistas no currículo. O objetivo, garante Valdemar Ferreira, é que o futsal continue a crescer nas fileiras do clube. Hoje o Arrifanense, deve estar no top 10 de Aveiro, em termos de classificações, e eu estou a dizer desde que começou, não é? E até em termos de reconhecimento, nós sentimos, já somos uma equipa importante. Toda a gente que vem jogar com o Arrifanense sabe que é com o Arrifanense que vamos jogar. Portanto, agora é evidente que podíamos estar um bocadinho mais além se houvesse mais disponibilidade. Quando a disponibilidade não era só financeira, era também de tempo. Temos mais gente a ajudar. Os objetivos do clube é crescer. Quando eu digo crescer, não quer dizer que seja para subir divisão. Ter mais, a ideia seria ter mais formação, ter mais escalões de formação, em vez de termos 3 escalões de formação, termos 7 ou 8, que eu acho que se começarmos no mais pequeninos, traquisos, eu acho que dá para aí 8 escalões, mas isso vai demorar algum tempo, porque digamos aqui num raio de 10, 12 km, temos uma série de competidores que só têm futsal. E já tem outro histórico, não é? Porque nós começámos há 10 anos, eles já começaram há 20, outros até há mais, não é? E depois temos aqui, na nossa zona, temos o Futsal As Ameias da primeira divisão, o Dinamo da primeira divisão, o Cela na 2ª divisão, e depois temos a Parque e o Fiães, que andam na mesma divisão que nós, mas todos já com muita história no futsal. Regressamos ao tema do centenário do Arrifanense. Carlos Silva diz que presidir o clube nesta data histórica é um privilégio e um motivo de orgulho. Foi uma prenda que eu tive e estou muito satisfeito e estou muito orgulhoso de ser eu no meu mandato, no fundo, entre aspas, a comemorar o centenário, não é? Veio-me parar no fundo um bocado às mãos uma coisa que eu nunca estava à espera, nunca estive à espera, nunca trabalhei para aparecer. Não, isso não faz parte de mim. Eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, gosto de estar e onde estou dou o máximo. Muitas vezes deixo a família para trás, nós todos deixamos a família, esquecemos de tudo e estamos cá em prol do clube. Carlos Silva, como já dissemos, assumiu o leme do clube em janeiro de 2020. 2 meses depois, a pandemia chegou a Portugal para colocar tudo em suspenso. Contudo, não travou a ambição de melhorar as infraestruturas. Em contexto de pandemia, o Arrifanense colocou mãos à obra e aproveitou a pausa para preparar o centenário. Quando começou a pandemia, em março,
A partir de março, logo em abril, viemos para cá todos aos sábados, todos juntos, para pintarmos, para arranjar, para que vinha aí o centenário e nós queríamos ter as instalações o melhor possíveis e que já era preciso. Portanto, nós unimos-nos. Daí que eu digo que isto é uma família e nós sentimos isso, o calor humano, quando nós estamos todos juntos, que nós convivemos, partilhamos as mesmas ideias e penso que só assim é que se consegue ir para a frente. Quando houve esta pandemia tivemos mais tempo para pensar o que podíamos fazer e passada uma semana de nós de direção reunimos e dissemos, vamos desinfetar os balneários, vamos pintar, vamos manter-nos ocupados. E começámos por essa brincadeira, começámos lá embaixo no campo sintético e depois, estão lá em cima, Centenário, o Rifanense, o relevado, primeiro campo é o relevado, temos que ir lá para cima. Tu és tolo, é muita coisa. Fomos pedir aos nossos patrocinadores, tintas, etc. A mão de obra destes homens e de muita gente que nos ajuda, que gostam do clube, que nos veio ajudar e sentir-se motivados com esta envolvência do Centenário. Por isso eu penso que conseguimos aproximar os associados, os amigos ao clube derivado a isso. Começamos por embelezar, pintar o campo lá em baixo, começamos lá em baixo na formação, porque os meninos, nós somos um clube também virado para a formação e sem eles também o clube é um marasmo, não deixa de existir, não é? Os clubes, eu penso que a maior parte dos clubes que é muito importante a formação deles. E, portanto, começámos lá em baixo com a melhorar os balneários. Foi com a pintar, a mudar os cabides, portanto, e a higienizar também todos os balneários para quando isto abrisse. Pensávamos nós muito mais cedo que eles tinham para criar umas condições boas aos meninos, porque eles merecem e eles são o futuro do amanhã. Cá também no nosso clube também temos que pensar que de lá pode sair um presidente ou alguém que venha para esta direção, para umas futuras direções, não é? Portanto, e a pensarmos nisso e neles, essencialmente neles, nós quisemos abrilhantar as coisas, o campo e dar, como é que eu ia dizer, um ar fresco às coisas para quando eles chegassem, para quando retomassem o mais cedo possível, que era aquilo que nós estávamos a pensar, eles ficarem bem, eu sinto-me bem aqui, eu aqui gosto de estar, essencialmente isso, para eles se sentirem confortáveis. Depois, de lá de baixo, quando nós achamos que estava tudo ou como nós queríamos, ou como nós podíamos, neste caso, porque nós temos lá em baixo uns balneários que nós queremos acabá-los. E depois passamos cá para cima, porque o campo cá em cima estava um bocadinho pior. Pronto, ao longo dos anos é um campo muito mais antigo e daí que nós pusemos mãos à obra, aqui é que foi um bocado de mãos à obra, mesmo mais profundo, porque os balneários estavam muito degradados, o posto médico, as bancadas, pronto, e foi isso que nós andamos a fazer ao longo do mês de abril, maio, junho, isto acabou mais ou menos sensivelmente em julho. É só aos sábados também, pronto, e nós conseguimos então pintar as bancadas, fizemos aí umas obras grandes. Depois também tivemos um investimento que fizemos no nosso campo, o relevado, que já não tinha este investimento já há uns anos atrás, desde que eu cá estive, só foi uma vez pelo Sr. Carlos, que fez a tal reestruturação no campo, a relva que era precisa, porque o campo já não estava a drenar, então nós tivemos que investir um bocado de dinheiro ali naquele relvado que agora é digno de se ver, parece um campo da Primeira Liga. A qualificação que nós fizemos aí foi precisamente por causa disso, a pensar no público, para ter o distanciamento, para ter tudo direitinho para nós ao menos, porque nós queremos aqui a Primeira Divisão, isto também não vem aqui enchentes de pessoas. Já podiam agora abrir um bocadinho, não era? Não digo encher os campos, mas algum público, acho que sim, acho que faz falta. A pandemia, mesmo no regresso da equipa sénior à competição, afastou os adeptos das bancadas e trouxe um silêncio que incomoda dentro das quatro linhas. Falta o domingo, falta o sábado, mesmo a formação, é sempre os meninos lá em baixo, ao sábado de manhã são sempre 5 jogos, depois à tarde aos júniores, depois ao domingo de manhã, quer dizer, isto não para. E agora está completamente parado, que é uma coisa que nós não estamos habituados. Uma diferença enorme, nunca me passaria nos meus sonhos um dia jogar e não ter adeptos, ouvir uma assobia dela, ouvir uma caralhada,
nós sabemos que os adeptos são assim, uns puxam, outros já subiam, falta-nos isso. Agora que notamos que essas pessoas faz falta ao futebol também, para bater palmas e para nos criticar. Nós ao marcar um golo, claro que festejamos com os nossos colegas de equipa, a equipa técnica, mas muitos também é para os adeptos e nossos familiares que nos vêm ver. Não sei, eu não sei bem explicar aquela sensação de ouvir as pessoas a falar para dentro do campo, a aplaudir e aí vamos lá e não sei o quê. Acho que falta isso, parece que não, mas mexe também com a sensibilidade dos jogadores, porque eles não ouvem, só ouvem o treinador às vezes e nós estamos assim, parece que falta aqui alguma coisa. É totalmente diferente. Com o público, eu acho que o calor humano é diferente. Torna as coisas muito mais apetecíveis, muito mais... Pronto, não sei, vive-se com outra intensidade o futebol. Apesar das dificuldades trazidas pela Covid-19, os patrocinadores não esquecem o Arrifanense. E eu tenho a agradecer aos patrocinadores que nos têm ajudado imenso, bastante. E têm sido carinhosos connosco, porque nós... Nesta altura está muitas empresas a passar dificuldades e outros e particulares e pronto. E eles têm-nos ajudado. Tem vários patrocinadores, não nos têm fechado a porta tem ficado entreaberta, claro que nos ajudam naquilo que podem e nós agradecemos a todos que sem isso então é que era impossível nós estarmos hoje conforme estamos. E nós, graças a Deus, podemos dizer, com a ajuda dos sócios, a ajuda dos patrocinadores, de amigos, de gente que gosta do Arrifanense, o clube está estável. Podemos dizer que o clube está estável neste momento. Não temos dívidas assim que nos assuste. Claro, temos uma dívida que não foi contraída por nós, pronto, é um bem para o clube, que é o do campo sintético, mas estamos a cumprir com o acordo que nós tínhamos feito com a Safina, portanto, a partir daqui as coisas estão equilibradas, as contas, isso é que nos faz-nos nós deitarmos na almofada com a cabeça descansada. Em ano de centenário têm sido várias as propostas de louvor atribuídas ao Arrifanense de diferentes organismos e quadrantes. Carlos Silva agradece o gesto e diz que o Arrifanense vai continuar a trabalhar em prol do desporto e da Vila de Arrifana. Aos sócios, amigos e simpatizantes do clube, o presidente lança um apelo para que se recupere o bairrismo adormecido do Clube Desportivo Arrifanense. É com bastante orgulho e satisfação, como é óbvio, porque recebemos, foi da Câmara, a medalha de mérito desportivo de ouro, e nós, claro que ficamos contentes, ficamos felizes, afinal o Arrifanense trabalha bem e trabalhou bem estes anos todos para ter esta condecoração. Projeto de voto 524/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pelo 100º aniversário do Clube Desportivo Arrifanense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu acho que as pessoas, os arrifanenses, os sócios, amigos, toda a gente envolvente que gosta do Arrifana, que está a sentir um sentimento de orgulho. Eu acho que as gentes da Arrifana têm esse sentimento de orgulho, que o Arrifanense parecia que estava adormecido. E agora, neste ano de centenário, as pessoas já falam, já dizem, o Arrifana vai fazer 100 anos, uma data bonita, uma data histórica, não é? Não se faz 100 anos todos os dias. Gostava que todos os arrifanenses, toda a população de Arrifana, se possível, que nos ajudem. Nós estamos de portas abertas para todos os arrifanenses. Venham cá, venham ver os jogos ao fim de semana, porque nós precisamos do apoio deles. Sem eles, isto nada é possível. Sem o povo, sem agentes de Arrifana, isto torna-se fantasma. Portanto, o que eu pedia, e façam-se sócios, nós também agradecemos, venham nos ajudar e sem eles também nada será possível. Neste centenário, além do lançamento do livro, o Arrifanense prevê inaugurar, no dia 10 de junho, um monumento onde ficarão imortalizados os nomes de todos os presidentes do clube. A estrutura ficará instalada no complexo da formação. O monumento em si vai ter 100 tubos a representar os 100 anos do Arrifanense. Vai ser uma escultura, que é um arquiteto da feira que fez. Depois, mais à frente, nós podemos divulgar, se ele assim o permitir. E então vão ser 100 tubos cruzados
onde nós podemos entrar por baixo de monumentos, dos tubos, para podermos ver, e depois vai ter, no fundo, o nome de cada presidente dos 100 anos. Acho que vai ficar uma obra muito interessante e muito bonita. Vai ficar uma obra digna do que é o Arrifanense mesmo. Em ano de comemoração do centenário, o trabalho não para. O Arrifanense quer aumentar o número de associados e continuar a apostar nas infraestruturas. Os próximos passos é acabar de alicerçar a casa, termos os pés assentes no chão daquilo que temos feito e que vamos fazer, ter as estruturas de base, como quem sim, a partir de agora temos condições, temos tudo, então vamos começar devagarinho a erguer o Arrifanense para outros patamares mais acima a nível desportivo. Isso acho que é o futuro e é isso que nós estamos a pensar nesse sentido. Que se nós começarmos por cima e depois, não, a queda é maior, assim não. Estamos a começar pela parte de baixo, a criar estruturas e mantê-las para depois então começarmos a subir gradualmente. Porque sem isso acho que não faz sentido. Andamos aqui no sobe e desce e depois cria-se dívidas e isso acho que não é isso que o clube merece. O clube tem uma história muito grande para nós não andarmos a fazer certas coisas que acho que não são certas. Temos que ter a base. Depois a base então vamos por aí acima, como eu costumo dizer, passo a passo. A primeira meta é chegar aos 500, no ano de centenário. Eu sei que o Bruno Inverno já estava a pôr a fasquia pós-1000, mas ele ainda está a sonhar, e é bom sonhar. Mas para já a nossa meta, a primeira fase era chegar aos 500 sócios. Isso era muito bom. Um dos projetos que nós ambicionamos é mudar as luzes lá debaixo do campo sintético para LEDs, fazer lá uma reestruturação naquela iluminação e cá em cima também no campo relevado. E também temos lá embaixo na parte da caldeira e do aquecimento de água, também vamos reestruturar aquilo tudo, fazer uma reestruturação toda nova, porque aquilo já tem um tempito e aí a qualquer momento pode-nos deixar ficar mal. Portanto, são mais essas estruturas que nós queremos ver renovadas, porque é muito importante. Há eleições marcadas para 30 de abril. Carlos Silva admite a vontade de se recandidatar a mais um mandato para terminar o trabalho iniciado em 2020. Se calhar vamos continuar mais 2 anos, se nos deixarem. Se não houver mais ninguém, também, em princípio, vamos nos candidatar para mais um biênio. Acho que o nosso trabalho ainda não acabou, porque devido também a esta situação do Covid, não é? Nós tínhamos imensos projetos, alguns projetos para se fazer e para acabar. Portanto, acho que a obra ainda não está concluída e gostava de poder, quando saísse, ou então dar lugar a outro e continuar na mesma, com outras funções, conforme que eu já tive cá, como coordenador, como diretor de júniores, que eu gosto, não tem problema nenhum. Eu estou cá para servir o clube, não estou cá de outra forma. Portanto, sendo assim, pronto, surgiu a oportunidade de ser presidente, mas sou igual a todos eles. Para mim, isto é uma equipa, somos uma família. E é assim que eu tenho, e por isso é que nós estamos a conseguir algo que se calhar muita gente pensava que nós não íamos conseguir. E estamos a conseguir de facto, porque eu não sou mais do que eles, nem eles são mais do que eu. Portanto, todos nós juntos fazemos um grupo. E aí é que se vê a união de grupo e nós estamos unidos e vamos levar o Arrifanense até onde nos deixarem. Em ano de centenário, o que significa, afinal, o Arrifanense para aqueles que vestiram a camisola do clube como jogadores, dirigentes, associados ou até adeptos? A Sintonia Feirense fez a pergunta. Olha, assim, o que significa? Significa praticamente tudo como futebolista. É verdade. Olha, a mim diz muito porque o meu falecido pai jogou aqui. Pronto, era uma referência também na época dele. Teve o meu irmão. Era eu, tenho o meu neto, portanto a mim diz muito o Clube Desportivo Arrifanense, os 100 anos, pronto, que a ver se a gente ainda melhora mais aqui o Clube Desportivo Arrifanense. Acho que é uma data importante para o Arrifanense, infelizmente não se pode festejar talvez como nós queríamos, fazíamos aí uma grande festa de certeza absoluta, pelos 100 anos, pelo convívio e tentar puxar arrifanenses que se afastaram um bocadinho para ver se a gente consegue pôr o Clube Desportivo Arrifanense o mais alto. Que a malta se juntasse outra vez um bocadinho ao redor do clube, somente
e todos, desde o mais importante ao menos importante, todos têm uma tarefa a cumprir, uns para dirigir ali, outros para estar acolá, outros para acompanhar aqui, e essa, eu acho que era o mais importante. O clube precisa de gente, e eu acho que é basicamente isso que nos falta, era ter mais 20 ou 30 diretores para que o clube pudesse chegar aos 100 anos com força e continuar a pensar já nos 200, digamos assim. Para mim diz-me muito e quero continuar a usufruir. Um dia que saia daqui, sair de cabeça erguida e dizerem-me: o Bruno Inverno fez o seu melhor daquele ano, olha, lembrarem-se no futuro que fiz boas coisas aqui. Neste ano de centenário era reavivar o povo arrifanense, que se aproximasse mais do futebol. Nós e os miúdos de formação precisamos do vosso apoio, e que seja realmente um ano que eleve o clube para o seu futuro. Se não fosse o Arrifanense, a minha vida teria sido muito diferente. Mesmo a nível profissional, eu recordo que quando vim para jogar para cá, quando tinha uma atividade profissional e queria mudar. E depois falei com um diretor e esse diretor falou com outros diretores e surgiu o convite para uma atividade profissional, que estive lá 21 anos com essas pessoas a trabalhar. Portanto, acho que se não fosse o clube, mesmo a minha vida particular teria sido diferente. Por isso eu só tenho a agradecer a este clube tudo que me deu, tudo que me proporcionou, porque há momentos inesquecíveis em todos os aspectos. O Arrifanense é o clube da minha terra, basicamente é isso. Fui aqui, eu joguei aqui, a minha família toda jogou aqui, o meu avô, meu pai, e é o clube que eu gosto de estar. É uma data bonita, feita de resiliência e de sobrevivência, onde as carências financeiras são sempre permanentes. Gostaria de no futuro conseguir ver que surgiram novas pessoas com novas ideias, com um bairrismo renovado, e que todos juntos pudessem dar um salto maior para tornar este clube mais protagonista. O Arrifanense significa muito, porque é o clube da minha terra, foi o clube onde eu comecei a jogar, onde eu cheguei a profissional, onde joguei na primeira divisão, quer dizer, proporcionou-me coisas lindíssimas, coisas espetaculares, onde criou-se aqui na altura criou-se aqui um movimento onde as pessoas gostavam de futebol. Era uma outra altura, onde tudo era mais fácil, a indústria estava forte, não havia tantas dificuldades, toda a gente colaborava com o futebol, e depois colaboravam também porque havia resultados. Quando não há resultados é sempre difícil, isto seja em qualquer modalidade, não há resultados, as pessoas afastam-se e torna-se muito difícil para quem está à frente de um clube. 100 anos é um marco histórico para esta direção que pegou, para todas as que estiveram anteriormente, e digamos deixar algo feito para que se dê continuidade. Eu não passei muito por isso quando eu cheguei, eu via parte desta direção aqui aos sextas, sábados, domingos, à meia-noite. Eu cheguei a passar aqui de propósito, às vezes à meia-noite, que vinha daqui ou dali, e eles andavam ali com lanternas e a pintar paredes, pintar muros, ou seja, 100 anos para toda esta gente da Rifana é um marco histórico, não é? E se querem dar continuidade, isso implica muito trabalho e muito sacrifício, e não é fácil nos tempos que correm, sem patrocínios, sem nada. O Arrifanense é aquilo que eu digo, é uma paixão. Gostaria de poder ter possibilidades para poder fazer mais pelo Clube Desportivo Arrifanense. Adoro, este é o meu clube, não é? Adoro, e para que você entenda uma coisa que é assim, eu tenho muita admiração pelos adeptos do Leixões e do Guimarães, e digo-lhe porquê, porque primeiro Leixões e primeiro Guimarães, não é? Portanto, eles lá, e eu sou precisamente isso, primeiro a Arrifanense, depois tenho o meu segundo
segundo clube, para o caso não interessa, mas o meu clube é a referência. E tanto que é assim que cheguei a defrontar, eu ainda como diretor, o Porto, o Campeonato Nacional, em iniciados e em júniores, e só não, se pudesse dar 10, 15 ao Porto, podia. Por acaso isso nunca não aconteceu, mas primeiro a Rifanense, porque sofro com, digamos, com o Rifanense, e gostaria que ele, digamos, estivesse noutro patamar, porque é um clube histórico. É um clube histórico na Associação de Futebol de Aveiro e vai ser, se Deus quiser, um clube histórico a nível nacional, porque não é qualquer clube que atinge, digamos, a meta dos 100 anos. Queria-vos agradecer a vocês terem vindo cá ao Clube Desportivo Arrifanense. É bom. Uma palavra de agradecimento também à Câmara de Santa Maria da Feira pela forma como tem sido receptiva ao Clube Desportivo Arrifanense, e já agora faço um apelo novamente a que os arrifanenses voltem novamente ao clube, que voltem a sentir o clube, e que esta mensagem, digamos, dos mais velhos, que passem para os mais novos, e que se crie uma onda à volta do clube, porque há uma coisa que é assim. Eu acho que todos os nossos antepassados, todas aquelas pessoas que passaram cá, presidentes, dirigentes, ex-atletas, toda a gente que se envolveu no clube, e que muitos, infelizmente, já cá não estão, no dia vão ficar muito felizes de saber que nós fomos uns dignos representantes dos nossos antepassados e que não deixámos morrer o clube, nem queremos que o Clube Desportivo Arrifanense morra, que isso era uma mágoa muito grande que eu iria ter. 100 anos é uma data extraordinária, num clube, como eu disse, cheio de pergaminhos, cheio de coisas boas. O que é que eu desejo para o Arrifanense? Gostava de ver o Arrifanense, portanto, em termos futuros, portanto, a apanhar algo daquilo que já viveu, portanto, daquilo que já viveu. E que a nível de formação, que isso é um aspecto extremamente importante, a nível de formação, portanto, as coisas, que haja sempre gente empenhada, que eu sei que há gente que se empenha, portanto, em dar ocupação aos jovens, independentemente de amanhã serem grandes jogadores ou não, mas a formação, além da formação futebolística, portanto, formá-los como homens, portanto, serem melhores homens para a vida, e o Arrifanense tem condições para regressar àquilo que já foi no passado. A mensagem que eu gostaria é que a Rifana voltasse a ter a mística e este ideal pela lei e pela grei, para que o clube chegasse mais longe, para que de facto atingisse outros patamares que não os que ocupa atualmente, porque o clube de facto tem estruturas, tem pessoas capazes de levar o Arrifanense ao patamar em que já esteve. É uma história muito longa de um clube que nos diz algo a todos nós, que é uma paixão por um clube, por uma história e pelas pessoas que passaram por cá e pela envolvência que este clube traz à terra também, no fundo, não é? Quero agradecer o vosso convite por estarem cá e a fazer esta reportagem enorme sobre os 100 anos do nosso clube de coração, nós chamamos-lhe assim, Clube Desportivo Arrifanense. Clube histórico no distrito, o Arrifanense é, para o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Arménio Pinho, uma referência na formação. São 100 anos, pronto, é uma idade bonita, é uma idade que, no fundo, revela aquilo que este clube tem, e muitas vezes na maioria dos clubes. Este clube é um clube eclético com muitos anos, que ao longo dos anos tem tido um percurso
pronto, também muitos momentos altos, com uma formação excelente ao longo, e aquilo que me lembro, o Arrifanense sempre foi um clube que andou muitos anos nos campeonatos nacionais, ao mais alto nível, que formou muitos jovens e no fundo que tem sido uma escola de valores. Claro que ao longo dos anos há momentos que também não são bons, mas felizmente aparecem sempre pessoas, no fundo, da localidade, com amor à causa e que começam os projetos outra vez ou que dão seguimento. O Arrifanense é um desses bons exemplos, hoje com instalações muito boas e com uma direção da excelência, uma direção que tem, no fundo, até nos últimos tempos, tem preservado muitas instalações, tem angariado mais atletas e é um clube que, no fundo, os seus corpos sociais, a nós, dão-nos garantias. É sempre bom falar com eles e, no fundo, sentir aquilo que eles também querem para o seu clube e dão-nos confiança. E por isso, o que nós pretendemos e queremos e gostamos que aconteça é que os próximos 100 anos ainda sejam melhores para este clube. Um clube que assenta numa localidade muito dinâmica, assenta em muita indústria, com pessoas bairristas, pessoas que gostam, no fundo, do dia-a-dia de dar sempre mais em prol também dos outros, e a Associação de Futebol de Aveiro tem que dar os parabéns aos atuais, a todos aqueles que passaram ao longo dos tempos, foram muita gente, e que se faça história. No fundo, sei que também está a acontecer isso através do livro que irão publicar, que se faça história e que as pessoas também olhem para essa história e essa história lhes dê a força suficiente para encarar o futuro ainda com mais confiança. No marco dos 100 anos, o Arrifanense quer reavivar a chama bairrista de outros tempos e chamar agentes de Arrifana para o estádio Maria Carolina Leite Rezende Garcia.